Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel. Eu estou aqui para falar mais um pouco sobre o mundo da geografia e eu vim falar aqui sobre cartografia. Eu estou, assim, tendo um pouquinho de paciência pelo som da vizinhança numa plena sexta-feira, 10 horas da manhã, onde os meus vizinhos resolvem tocar funk. Beleza, né? 10 horas da manhã, numa sexta-feira. Estamos de quarentena, pessoal. Muita gente está trabalhando, muita gente está fazendo home office e os alunos têm que estar nesse momento estudando, se dedicando aos estudos. Beleza, vamos aqui da pequena metrópole, pequena cidade de Porto Ferreira. Estamos falando sobre cartografia. Na última aula falei sobre os elementos de um mapa, né? Falei sobre título, orientação, sobre coordenadas geográficas, sobre legenda e deixei fonte e escala para a última aula. Esse vídeo aula. Mas então vamos lá. Então esses aqui são os elementos que o mapa precisa ter: título, orientação, coordenadas, legenda, escala e fonte. A fonte, basicamente, a fonte é... A gente vai falar sobre a fonte quando eu preciso saber quais são as instituições, quem elaborou esse mapa, né? Num mundo onde vivemos num cenário em que pessoas fazem uso de falsas notícias e pessoas produzem falsas notícias intencionalmente, que nós chamamos de fake news, conhecido como fake news, as fontes hoje são importantíssimas, né? De onde vem isso? Quem produziu isso? Então, na cartografia também é importante, né? No momento em que nós estamos vendo um mapa, eu preciso saber quem fez esse mapa. Por exemplo, nós podemos ver um mapa regionalizando, mostrando quais são as áreas mais afetadas pelo Covid-19. Então eu preciso observar essa fonte, né? Porque às vezes pode aparecer um mapa aí que fala assim, olha, a Covid-19 não está tão grave assim não e é algo bem relevante, né? Olha o meu mapa aqui, olha esse mapa aqui como que mostra. Isso é bem... Isso nós devemos questionar e ver as fontes. As fontes são importantíssimas sim. Tá? Bom, falando sobre Covid-19, nós vamos falar agora sobre escala. Mas, professor, o que tem a ver Covid-19 com escala? É porque escala é a forma de representação proporcional do tamanho real do que vai ser colocado no papel. Nem tudo dá para ser colocado do tamanho exato que é. Por exemplo, se eu quero representar, fazer um desenho de um vírus, impossível. Impossível, porque o vírus ele é minúsculo, imperceptível a olho nu. E o que está fazendo as pessoas ficarem isoladas, a não sair de suas casas, tendo que trabalhar em casa. Os que podem trabalhar em casa, trabalhem em casa. Os que podem estudar em casa, estudem em casa. Agora, aqueles que não podem, infelizmente têm que sair para trabalhar, têm que se cuidar ainda mais. Bom, e é algo minúsculo. E por isso ser minúsculo, muitas isso aí é mentira. Mas tem gente falecendo, tem pessoas morrendo, perdendo a vida. Pessoas próximas, pessoas mais distantes, mas pessoas estão morrendo. O que acontece é que em muitas cidades do interior do Brasil, que ainda não foram atingidas pelo corona, as pessoas ainda tomam atitudes responsáveis, né? Não estou vendo. Aí eu preciso do quê? De uma lente microscópica para ampliar essa escala, ampliar esse tamanho real, para representar de uma forma que seja visível para todo mundo. Aí eles viram que o vírus
ele tem tipo de coroas em torno dessa célula, em torno desse vírus. Algo parecido com coroas. E daí o nome corona, né? Porque corona vem de coroa. Isso só foi possível quando observamos ele no microscópio, mas para isso eu precisei ampliar e muito a minha imagem do que é real para representar no papel. Na geografia, nós fazemos o contrário. Nós reduzimos. Ao contrário de ampliar, eu tenho que reduzir. Pois se na área de ciências, quando eu estudo o corpo humano, eu vou ver as células, tem que estudar os vírus, né? Os micróbios, as bactérias, eu tenho que tudo ampliar para ver o que é isso tão minúsculo. Na geografia, eu preciso reduzir para colocar no papel, pois são objetos muito grandes e isso tem que ser feito de forma proporcional. E pessoal, escala não é, eu vou ser sincero, precisa de muita concentração, precisa de prestar atenção no que está sendo feito, pois é uma parte que envolve matemática, é uma parte que envolve exatas, contas. Na geografia também nós trabalhamos com contas. Bom, quando eu faço aquele desenho da minha mão numa folha de papel, vamos ver aqui, quando eu faço um desenho numa folha de papel, olha o que acontece. Eu estou reduzindo alguma coisa? Eu estou ampliando alguma coisa? O que eu fiz aqui? Eu literalmente, eu deixei as marcas da minha mão na lousa, contornei ela. Isso nós poderíamos chamar de escala real. Nós poderíamos chamar isso de escala real. Ou seja, o tamanho do desenho é o mesmo da minha mão. Claro, professor, tá, sua mão está um pouquinho mais gordinha na lousa. Professor, sua mão já é gorda. Mas esse aqui é o tamanho real da minha mão desenhada. Não mudou nada. Quando eu faço uma mão menor, fazer uma mão menor, olha só a diferença. Essa é uma escala real, porque é o tamanho exato da minha mão, e essa é uma escala reduzida. Ou seja, eu precisei diminuir o tamanho do desenho em relação ao tamanho real da minha mão. Então, escala real, escala reduzida. Na geografia, nós sempre trabalharemos escala reduzida. Aquilo que é muito grande, eu preciso diminuir. Para representar a minha casa, o meu quarto, eu sempre vou precisar diminuir. Em outras ciências, por exemplo, para ver o vírus que está aqui, ou a bactéria, ou uma célula que está na minha mão, eu vou precisar aumentar e muito. Daí, escala ampliada. Qual tipo de escala que nós vamos trabalhar na geografia? Escala reduzida, tá? Na geografia nós sempre falaremos de escala reduzida. Tranquilo? Porém, é claro que nós teremos alguns mapas que serão com uma escala maior ou menor em relação ao outro mapa, tá? Há mapas que vão ser maiores, há mapas que serão menores. Vamos a um exemplo aqui, na representação, tudo aqui é um croquis, tá, pessoal? Fazendo exemplos bem básicos. Vamos aqui numa representação de algo bem simples aqui. Em um mapa, eu vou colocar vamos acompanhar o desenhando melhor.
Em um mapa, eu estou colocando, fazendo representação de ruas. Fiz as ruas aqui. Exemplo de ruas, tá? Vamos deixar fazer um quarteirão aqui também, essa rua aqui, tá? Fiz ruas, posso fazer as calçadas, faixas de pedestre, tá? Conseguem ver aqui? Fiz vários detalhes de faixa de pedestre, né? Semáforos, posso fazer as pessoas, casas, as divisões dos blocos. São vários detalhes que eu posso fazer numa rua. Tá? Isso é uma visão bem próxima do espaço. De um outro lado, eu tenho um mapa da América do Sul. Aí vem a pergunta. Olhando esse simples croquis, quais desses mapas está mais ampliado? Qual desse mapa tem uma escala maior? Qual de fato eu ampliei? Esse aqui. Esse é um mapa, um desenho, uma representação que provavelmente, claro que nós não temos aqui as precisões, porque foi feito agora, de ele representa uma escala muito maior que esse. Tá? Ou seja, eu tenho maior detalhes, eu estou mais próximo. É como que se eu quisesse ver esse ponto, tá vendo esse ponto aqui que eu fiz? Eu quero ver esse ponto da superfície terrestre. Aqui eu estou muito distante. Aqui eu tive que reduzir muito. O meu mapa foi reduzido muito para representar todo o continente sul-americano. Aqui eu tive que ampliar muito para representar um quarteirão. Então esse mapa, por ter menor detalhes, ou seja, professor, mas eu estou vendo o continente inteiro, mas eu não vejo detalhes como ruas. Ele está mais distante, então a escala é menor. Esse, por estar mais próximo, com maior detalhes, a escala é maior. Então, ó, maior escala, menor escala. Olha o que eu faço aqui para escrever. Desculpa do jeito que eu escrevi, pessoal, estou meio contorcendo aqui, tá, para escrever. Maior, menor. Maior detalhes, menor detalhes. E aí, nós vamos trabalhar dois tipos de escala. Isso aqui, o que é maior escala? Maior detalhes, menor detalhes. Na geografia sempre será a escala reduzida, mas comparando um mapa a outro, eu sei quanto que eu precisei reduzir. Esse aqui eu precisei reduzir muito mais. Por isso que ele é pequeno. O desenho é pequeno em relação ao tamanho real dele, porque ele é muito grande o desenho, o espaço real. Aqui, o espaço real é bem menor. Então eu não precisei diminuir tanto. Por isso a escala é maior. Maior detalhes, menor detalhes. Tranquilo? Voltando aqui para mim. Eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E eu vou falar no próximo vídeo sobre escala numérica, tá? Tô falando, escala é um bicho que a gente precisa cortar as 7 cabeças desses bichos aí. Você vem comigo aqui na geografia, tá? Forte abraço, fiquem com Deus, até mais.